16, a 22 e 23, o Otávio e eu. Aí no dia 1º, no dia 4, que é o carnaval, eu quero ir da festa do Evangelho. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, se abraçados. É com imensa alegria que recebemos a todos aqui na nossa singela casa. Hoje, dia 1º de janeiro, né? Não poderia ser diferente por os frequentadores no plano físico, mas no plano espiritual pode ter certeza, a multidão é imensa. Então, como foi alertado o Chico no dia quando começou o trabalho médico dele, na garagem da casa do primo dele, foi servido para ser montado no centro espírita naquela época. Era Chico mais 2 companheiros, os 2 companheiros por motivo de trabalho tiveram que se ausentar, se afastar da tarefa, e Chico foi, abriu, sentou-se lá, ninguém, não eram cadeiras, eram bancos, e aí ele cogitou mentalmente, se não tem ninguém, eu vou embora. Aí Emmanuel se faz presente, você vai embora por quê, meu irmão? Aí disse, quem disse eu sempre não tem ninguém, você não está em condição de ver, mas a saúde está repleta. Então, você lê o Evangelho, comente por meia hora e depois você pode ir embora. Então, que a gente possa compreender que, embora o número de frequentadores sejam poucos, mas os frequentadores espirituais são de grande número, porque eles têm a consciência da necessidade de estar no centro espírita para aprender. O espírito encarnado pelo esquecimento, pelo sabotar esquecimento de Deus nos dá, fica com essa displicência e aí vem quando lhe convém, quando lhe acha, quando se encontra em extrema necessidade. Mas, se tivéssemos consciência plena, jamais nos ausentaríamos da casa espírita. Mas isso é questão de evolução, é questão de crescimento espiritual. Isso só se dá com muito amor e ao longo do tempo, né? A gente sabe que a natureza não dá salvo e nós estamos inseridos dentro dessa natureza. Né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Né? Hoje temos a alegria do que nós estamos agora sim, como eu disse a semana passada, na última palestra do ano, que teríamos no mês de janeiro uns palestrantes da casa. Hoje teremos a alegria de ouvir nossa irmã Dória, né? O tema da palestra dela, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Bom tempo, viu, Dória? Você seria iluminado para nos esclarecer sobre esse tema trazido pelo nosso irmão X, o Roberto Campos, né, através de Chico. Vamos ao nosso aviso, né, pedir alimento, posso deixar pedir alimento. Agora essa semana, talvez não essa semana, mas na próxima a gente já entrega os alimentos, não posso deixar de pedir. Então, faço aqui a solicitação. Séria não veio hoje porque ela tem um deles, se ela souber que eu disse isso, ela me mata, né, implantado e caiu, né? Você não sem dente. Hoje estamos sem biblioteca. Então, mas não posso nem dizer você leve um bom livro porque a biblioteca está fechada. E os outros avisos que tem para dar é o MIEP, que está aí às portas no carnaval, apesar de ser em março, né? 1, 2, 3 e 4, nesse no carnaval. Temos o MIEP, que lamentavelmente, por necessidade do evento, tem um custo, tem que ser pago. Estou dizendo que o evento é algo ruim, não é isso que eu estou dizendo, mas as dificuldades financeiras são imensas. A localização do evento afastou muita gente necessitada. Quando eu digo necessitada, não é financeiramente, não, é necessitada de conhecimentos espirituais, necessitada de despertar para essas verdades da vida e que se ausentam exatamente por não serem afastados do plano físico, não terem condições de custear o evento que acontece nos dias atuais. Apesar de que existe uma sala paralela com uma transmissão ao vivo, projetada, com data show, mas eu vejo uma
uma disparidade muito grande, até uma discriminação. Você está aqui em uma sala, as cadeiras vagas do outro lado, e eu assistindo através apenas um aparelho dividindo do evento ao vivo, por desempenho não custear aqui, né? Mas caridade, cada um faz conforme o seu entendimento, embora a gente sabe que caridade é dada de graça, e de graça é receber. Mas temos também a necessidade de ter, né, um paralelo ao MIED, para aquelas pessoas menos abastadas, o evento Idicurai, que é do além, né, Associação na Arte de Espiritismo e Magnetismo, é o terceiro encontro, já é o terceiro ano do encontro, é 0,800, ninguém paga nem inscrição nem para entrar, então é aberto ao público, todos aqueles que puderem. Inclusive, começa dia 15 e 16 de fevereiro já tem evento, dia 22 e 23, que são os finais de semana, tem evento, e no dia 1º ao dia 4 de março, antes do Carnaval, tem o evento do Além. E você pode ir, acontece lá na sede, né? Acontecia o MIED antigamente, hoje o MIED acontece no Garden Hotel e o Além se realiza lá na sede. E temos também, em paralelo a esses dois eventos, as cartas de fala, que vai acontecer no Carnaval, em Campina Grande, segundo informação minha, porque já vai estar dentro do evento, ou vai acontecer no Meninão, ou talvez no Gigantão do Estadual da Praia. Mas teremos esses outros eventos. E essas cartas de fato, Fernando bem tem uma exigência de um quilo de alimento não oferecido, que é exatamente para juntar e dar a uma instituição de caridade, mas não representa um custo tão alto que você não possa levar um quilo de alimento. Então, essa é a oportunidade que a gente tem de hoje. Vamos à nossa festa de abertura para ajudar de início, de fato, início de nossa atividade, fechando os nossos olhos. Imaginemos a figura do Cristo ao nosso lado, né? Mas, mestre, no maior, que agradecemos pela oportunidade de hoje, desse novo ciclo que se inicia exatamente neste dia, que estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, nessa egrégora de amor, que se juntam, se unem a outras instituições espíritas ou não, mas que pregam o Evangelho do Cristo, propagando conhecimento, discernimento, despertar para as verdades espirituais, para que possamos receber do alto, através da nossa irmandora, a intuição que ela receberá dos bons espíritos, para que possamos encaminhar cada vez mais recursos, não para sermos maiores ou mais importantes, mas para podermos ser aqueles que vão servir com mais precisão, com mais amor, com mais disciplina, pelo conhecimento para conquistar, para que Deus possa nos iluminar e nos abençoar a todos, encarnados e desencarnados, amém, Deus. Eu peguei o cartaz e esqueci de dizer, vou fazer agora, me perdoe, né? Teremos no além a figura mais importante do evento, que é nosso irmão Jacob Melo, lá do Rio Grande do Norte, de Patamiri, que é a sua unidade em magnetismo aqui no Brasil. Né? Então, para nesse evento, terá ele, acredito, 15 e 16, né? Ele vai estar aqui, Jacob Melo. Então, se você puder ir, vá. Mas teremos também Ana Bárbara, teremos também Anderson Marçal, José Otávio, que era aqui em Campina Grande, Távio Gilvaz, também aqui em Campina Grande, Melanie Maia, Pedro Coelho, Jimmy Costa, também de Campina Grande, Djalma Costa, também, que Djalma vem falar aqui para a gente muito bem, muito bom, Iracema Corrêa também, que está falando conosco, e o nosso irmão Elton Lima, que é o municipal. Então, está aí a relação daqueles que farão o terceiro encontro na Espiritismo e Magnetismo, Campina Grande, no período do Carnaval. Se você puder ir, vá. Se quiser ir comigo, também vá. Aí, hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de escolher para onde vai. Né? A gente não fica monopolizado em ter muito evento. Eu acho que isso é de forma muito importante e significativa para o movimento espírita. É engrandecedor para o movimento. Vamos fazer o exórdio no meu já é cheio. Boa noite. Meus irmãos e minhas irmãs, encarnados e encarnados, sejam sempre bem-vindos. O nosso exórdio de hoje tem o título Ocorrências Aflitivas. Na existência de todas as criaturas, sempre surgem momentos de grande aflição, convidando a reflexão, análise dos objetivos reais da viagem corporal. Considerando-se o grave significado existencial do ser humano, que é conseguir a iluminação interior através das experiências evolutivas,
Todo o conjunto de acontecimentos faz parte da problemática estabelecida pelas soberanas leis da vida. À medida que o indivíduo alcança o patamar da razão e desenvolve a sensibilidade emocional e afetiva mais desafiadora, se lhes torna as ocorrências em razão da capacidade para sofrê-las. Cada criatura, na verdade, aquilo que cultiva na casa mental. Os seus ideais de enobrecimento ou de degradação levam-nos às faixas vibratórias nas quais aurem as energias correspondentes às cargas emitidas. Cultivar, portanto, os pensamentos edificantes, procurando viver de maneira compatível com os objetivos superiores da vida, é dever de todo aquele que anela pela saúde, pela paz, pela felicidade. Recorda-te de Jesus, o guia e modelo para a humanidade, sem culpa nem qualquer motivo que se possa apresentar como justificativa para as ocorrências dolorosas que visitaram, e que ele esperava com tranquilidade e amor, nele encontrando forças morais para prosseguir com alegria no desempenho das suas tarefas de elevação. Esse exórdio está no livro Vitória sobre a Depressão, do Espírito Joana de Ângeles. Paz e luz. Boa noite. Seguindo sequência de explicação do Evangelho. O Evangelho foi aberto aí, do ano de 2000, deixa eu ver o que é que vai. Tem que baixar, né, Sônia? Boa noite, pessoal. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectualmente e moralmente, para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de famílias não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão de pensamento que une os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estarem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Muito obrigado, senhor. Sem muito delonga, né? Só aquilo para que a gente sempre falei aqui, aprender é muito fácil, difícil, doloroso para o espírito encarnado e para o espírito ainda aprisionado na Terra, né? Porque tem muito espírito desencarnado, não tem uma vestimenta corpórea, mas está preso nesse órgão, pelo apego à matéria. Então, o difícil para todos nós, deixamos encarnado ou desencarnado, não é aprender. Eu aprendi desde cedo, quando Jesus disse que bateram lá da taça de oferecer ovo. Quem de nós não sabe essa máxima que o Cristo deixou? Muito simples, muito pequeno, mas que exige um verdadeiro moral, que exige uma evolução espiritual muito grande, a qual não temos nenhum nem outro ainda. Então, mas nós aprendemos.
Então, aprender é muito fácil. Hoje vamos aprender com Dora. Mas o mais importante para nós que somos espíritas não é só o aprender, é o colocar em prática o aprendizado, é colocar no dia a dia, na nossa vida secular, onde quer que possamos estar, onde quer que possamos ir, mesmo sendo atacados, agredidos pelos colegas, pelos parentes, que não nos compreendem e que não têm ainda o entendimento e nem despertar para as verdades do plano espiritual, nos atacam. Cabe a nós compreensão, compreender mais do que ser compreendido, como a prece do mentor dessa casa, que é o irmão Francisco de Assis. Então, que possamos aprender na vida de hoje, mas fazer um esforço inconmensurável, que é praticar além dos portões da casa. Tratar o outro sempre isso aqui com amor, com doçura, com tranquilidade. É muito fácil. Estamos dentro de uma redoma magnética criada pelo Espírito ordenado, e aí a gente não tem interferência do psiquismo do planeta. Estamos aqui, eu costumo dizer a algumas pessoas, em um pedacinho do céu, porque não temos essa interferência. Mas é preciso a gente entender, estamos inseridos no plano físico e necessitamos ter esse embate. Só vamos crescer tendo esse embate para fora e nos mantendo equilibrados e serenos. Então, ninguém tem serenidade se não tiver conhecimento, ninguém tem serenidade se não souber as verdades. Então, precisamos estudar, gente. Não tem para fugir disso. A gente tem duas diretrizes do Espírito de Verdade: espíritas amados e espíritas instruídos. Então, a gente tem uma diretriz, a gente tem as pegadas luminosas do Cristo, a gente tem o Evangelho transcrito pelos evangelistas daquilo que o Cristo fez. Compete a nós, espíritos difíceis, endurecidos de coração como esse Cristo, começar a colocar isso em prática. Então, passando a nossa parte e busquemos aprender, mas que façamos esse esforço incomensurável de praticar além dos portões. Glória a Deus, que abençoe, possamos crescer. Boa noite a todos. Dessa vez ela avisou com antecedência, viu? Foi tudo combinadinho, foi ali. Aliás, eu já estava querendo um espaço para a gente conversar um pouquinho sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E eu pedi emprestado a Marconi. Ele trouxe um livro bem, já bem usado, mas é impossível você parar de ler quando começa, porque o livro é muito, muito, muito bom. Então ele esclarece muita coisa, principalmente no dia de hoje, que todos os estados brasileiros passaram por um processo de troca de governador, e o país também passou por uma troca de direção, né? Então, era assistindo a posse do presidente e pensando no livro. E vocês devem estar se perguntando, né? Mas o que é que tem a ver um livro espírita com a questão política? Do que é que trata esse livro? Né? Qual é a inter-relação? O que é que o mundo espiritual tem a ver com o campo da política? Uma prática que para muita gente é até desprezível, né? Pelo que a gente vê em todo o processo de sucessão eleitoral, que é um verdadeiro mar de lamas. Então, a gente vai ver que nada acontece por acaso, que nada está solto, que tudo tem um plano divino, e principalmente para o nosso país, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Isso bem antes do livro ser lançado, o ano 1938, ano do lançamento do livro. E o que era que estava acontecendo no mundo nesse período? Então, o mundo vivia os momentos que antecediam a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Então, as nuvens negras da carnificina, da luta fratricida que se desencadeou no mundo, estavam em pleno vapor. E a espiritualidade manda esse livro, ditado por Humberto de Campos, irmão X, e recebido pelo médico Chico Xavier, para esclarecer, para dar um alento, principalmente aos brasileiros, que também perdiam a fé nesse momento.
O mundo inteiro estava descrente num processo de paz, num progresso, e muita gente temendo pelo fim da humanidade, porque o conflito que ia se desenrolar era grande demais. Então, a espiritualidade sabiamente dita esse livro. E já na introdução ele vai explicando por que ele escolhe um jornalista como responsável por escrever o livro, não um historiador, né? Uma pessoa extremamente sensível que iria passar de uma maneira até poética o livro, que deveria trazer uma mensagem de esperança, mas também de comprometimento para toda a população brasileira da época e também daquelas que iriam vir ainda. E ele começa falando que no século XIV houve a vontade expressa de Jesus Cristo de voltar os olhos para a terra e ver o que é que estava acontecendo ou quanto já tinha dado a sua mensagem evangélica que ele tinha deixado no Antigo Oriente, na parte da antiga Palestina. Então, que foi onde ele viveu, que foi onde passou por todo o seu processo de implantação do cristianismo, que aliás não era nem o cristianismo, nem a sua mensagem de amor. E ele ficou decepcionado, né? Uma corte celeste se fez do céu até a terra, anjos de um lado, anjos de outro, estrelas, flores, ou seja, um caminho luminoso para que o Cristo visitasse o nosso planeta. E o seu coração se encheu de tristeza ao observar que desde o seu nascimento até o século XIV, nada tinha sido aproveitado daquelas sementes de amor, de luz e de paz que ele tinha plantado. Porque o mundo tinha passado por um processo muito grande de perseguição, irmãos se matando, nações contra nações, e também no século XI o movimento cruzadista, ou até esse momento, o movimento cruzadista, que foi um verdadeiro banho de sangue que a humanidade assistiu em nome de Jesus Cristo. Porque os povos europeus, ou os povos do Ocidente, implementaram a verdadeira luta contra os povos do Oriente, para dizer que queriam impor, não era impor a fé cristã, mas retomar os lugares sagrados por onde Jesus Cristo tinha nascido, ou por onde Jesus Cristo tinha andado. Então, os europeus, liderados pela Igreja Católica, fizeram uma verdadeira cruzada no Oriente, pilhando, matando. Foi o maior banho de sangue que a humanidade já viu. E no livro ele diz o seguinte: se era para fazer da minha mensagem motivo de tanta dominação, de tanta carnificina, era melhor que Saladino foi o maior representante dos muçulmanos, e ele era extremamente violento, mas um homem também de fibra. Era melhor que Saladino tivesse tomado conta das relíquias sagradas. Ou seja, Saladino não era um cristão, mas se era para matar, se era para dominar, era melhor que ele tivesse ficado. Então não precisava ninguém estar implementando guerra em nome de Jesus Cristo. E aí, Hilel, que foi discípulo de Gamaliel, que foi instrutor de Paulo, junto com ele, disse: não, Senhor, mas não houve somente coisa ruim. Teve coisa boa, muita gente morreu, mas em compensação o comércio do Oriente com o Ocidente foi religado, houve o renascimento das cidades, o renascimento comercial, e saiu citando uma série de coisas. E Jesus também diz: mas e a mensagem do meu maior emissário, né, de Francisco de Assis, que tinha nascido na região da Úmbria, no século XIII, já tinha sido esquecida, era só uma mera lembrança.
E ele fica extremamente chateado com a situação. E aí, Iléu dá uma ideia para ele. E por que não pegar a mensagem evangélica e semear numa terra onde existe ainda um povo dócil, um povo que está no começo? Aí Jesus diz, e onde é que fica isso? Ele diz, fica mais ao sul. Aí dá todas as coordenadas do continente americano. E imediatamente a corte celeste parte para o lado de cá. E aí começa a olhar o continente americano. Não era o Brasil, o continente americano como um todo. E eles olham as belezas, o clima do continente americano, os pássaros, a natureza que se vestia de colorido, tudo levava a um ambiente de paz e de luz. E aí Jesus pergunta, né? É como se ele não soubesse ainda, mas claro que ele já sabia, ele estava só dando a oportunidade do seu representante colocar em prática aquilo que já sabia. E onde fica a terra que tem o meu símbolo, ou seja, que tem o símbolo da redenção, que é o Cruzeiro do Sul. E aí Iléu diz, fica mais ao sul. E então eles chegam ao Brasil. E Jesus se encanta, se emociona, porque nesse momento o Cruzeiro do Sul fica mais brilhante. O céu fica com um colorido diferente. Os indígenas da época, né, pessoas que estão no início ainda de um desenvolvimento, que recebem a todos muito bem, que estavam prontos para receber a mensagem evangélica. E aí Jesus diz, pronto, é aqui mesmo, nesse lugar, que vai ser o coração do mundo, e aqui eu vou transformar na pátria do Evangelho. Então, a partir dali, eles traçam os planos para transformar o Brasil nesse ponto central, onde irá receber as chamadas 3 raças tristes: os indígenas, os portugueses e os africanos. Então, o Brasil vai ser o coração do mundo. Então, qual o papel do coração no corpo da gente? Ele tem um papel fundamental de vida e de circulação. Então, a partir do Brasil, também será difundida a mensagem do Evangelho, a mensagem cristã. E a gente não está falando aqui de mensagem espírita, a gente está falando de um lugar onde aceita as diferenças, uma nação que passa por todo tipo de problema e o máximo que a gente faz é bater panela, e convive muito bem com todo tipo de situação. E a partir daí, começa todo um processo de ocupação do nosso território. E o Brasil vira a nova pátria. Então, para que os planos continuassem a todo vapor, Jesus designa Iléu para reencarnar em Portugal e direcionar o povo português às conquistas marítimas. E aí já se vão o quê? Século XV, final do século XIV, início do século XV, e aí vai perdurar pelos séculos XVI, XVII, até chegar ao século XVIII. E o objetivo era descobrir as terras virgens da América, porque na espiritualidade ele já sabia que existia, mas no mundo físico isso não era do conhecimento do velho continente ou do velho mundo que era a Europa. Então, no ano de 1394 a 1460, vive em Portugal um personagem que os livros de história registraram como sendo Dom Henrique, o infante da escola de Sagres. Então, Dom Henrique era nada mais, nada menos do que Iléu, a pessoa que hoje é encarregada de todos os problemas sociológicos do Brasil. É ele quem direciona toda a nossa parte de política, toda a nossa parte de relações espirituais, seja que a gente pode falar nesses termos. Então, Dom Henrique fundou na Ponta de Sagres, em Portugal, uma escola de navegação.
Portugal, a localização geográfica privilegiada, voltado para o Oceano Atlântico, também banhado pelo mar Mediterrâneo, que era o ponto de maior comércio daquela época, e ele implementa uma melhoria na parte de navegação, nas caravelas, na bússola, no astrolábio, instrumentos que poderiam facilitar o lançamento dos europeus no chamado Mar Tenebroso. Era tenebroso não porque tivesse algum monstro, mas eles achavam que tinha, né, no Oceano Atlântico, mas porque era desconhecido. E ele deu todas as condições para que, quando chegasse em 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportasse aqui no Brasil, sendo guiada pela espiritualidade. Então, depois que desencarnou, o infante Dom Henrique, também conhecido como Iléu, ou Elio, também a mesma coisa, continuou sua luta como espírito, como desencarnado, na causa do Evangelho, influenciando de maneira muito direta Dom Duarte e Dom Afonso V, que simplesmente não foram sensíveis à sua influência. Eles não escutaram muito, não tinham muita sensibilidade espiritual e acabou atrasando um pouco o processo. Mesmo assim, as expedições continuavam procurando um novo caminho marítimo que não passasse pelas Índias, um novo caminho marítimo que não passasse pelo Oriente até chegar às Índias. Então, eles tiveram que contornar o continente africano. E, nesse momento, a grande expedição de Cabral deixou Portugal no dia 7 de março de 1500 e, em alto mar, as noites do grande expedicionário eram povoadas por sonhos, por influências, por desdobramentos, por revelações de uma nova terra. Então, Cabral acordava doidinho, né? Porque ele ia dormir e começava a ter o que ele chamava, né, de pesadelos, dizendo a ele que tinha uma nova terra, que ele tinha que navegar mais para cá, enquanto ele queria ficar somente na costa da África, seguindo o caminho que Vasco da Gama já tinha seguido em 1492, porque já era o caminho conhecido. Então, eles foram arranhando o continente africano bem devagarzinho, né? Primeiro conquistaram a ilha de Celta, que é bem pertinho de Portugal. Aí depois, o Cabo Bojador, mais embaixo, onde o continente africano faz aquela voltinha. Depois, o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. Ficaram olhando para as Índias. Depois, Vasco da Gama veio, chegou nas Índias. E Cabral veio seguindo isso. Só que ele não podia fazer o mesmo caminho, porque era dividido as duas forças, Portugal e Espanha. E eles tinham tratados, né? O Tratado de Tordesilhas, que não permitia que um navegasse nas águas do outro. Mas, como se fosse uma força invisível, aliás, as caravelas de Cabral parece que tinham vontade própria. Quanto mais Cabral tentava colocar as caravelas na rota, mais elas se desviavam. E aí, acabou aportando numa terra que eles acharam que era ilha. Por isso que eles chamaram de Ilha de Vera Cruz, que hoje é o Brasil. Então, enquanto muitas nações acabaram se fragmentando, acabaram tendo lutas imensas para consolidar o seu território, isso não vai acontecer com o nosso, porque desde cedo ele já nasceu como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E o Brasil permanece no coração geográfico de maneira completa. A gente só fez juntar mais territórios, como o território do Acre, que foi o último que foi acoplado ao território brasileiro já há bem pouco tempo. Eu digo há bem pouco tempo se a gente for comparar com essa parte da história que estou falando aqui. Junto da esquadra de Cabral vieram 2 degredados, pessoas que eram condenadas em Portugal e
eram trazidos como para trabalhar nas caravelas e também para ter uma punição. Chegaram aqui na terra, foram muito bem recebidos pelos nativos, pelos indígenas da gente, e celebraram a primeira missa. Dom Henrique Soares de Coimbra realiza a primeira missa. Os indígenas, sem saber o que era que estava acontecendo, participam da missa, participam dessa cerimônia com o maior respeito possível, e ali é implantado o início da mensagem evangélica aqui no Brasil. Imediatamente Cabral vai embora para as Índias, porque o interesse dele era as especiarias. Essa viagem era a viagem de uma vida. A primeira viagem rendeu 1000%. Sabe o que é você investir e receber 1000%? Então, o que eles traziam nas caravelas, isso aí tinha uma aceitação muito grande em Portugal. Então, Portugal não tinha o menor interesse, nem no momento nem sabia, né, que existia o Brasil. Foi preciso Pero Vaz Caminha escrever a carta, fazendo um inventário, dizendo tudo que tinha encontrado aqui, falando das pessoas que existiam, falando das belezas naturais, falando da fauna, da flora, de tudo que eles tinham visto. E isso pouco interessou a Portugal, porque naquela época o que eles buscavam era ouro e prata, porque o que estava em voga naquele momento era o capitalismo comercial, e tinha uma característica do capitalismo que é o mercantilismo, e dentro do mercantilismo tinha o metalismo, a busca de metal precioso. Então, era ouro e prata que se queria. O Brasil não tinha, então a gente descobriu, mas vamos deixar para lá? Vamos procurar alguma coisa que dê mais lucro. O Brasil só vem interessado de novo a Portugal, de maneira mais forte, quando encontra ouro nas nossas terras. E o destino dos degredados que vieram foi um destino triste, porque a esquadra de Cabral partiu e deixou os dois chorando na praia, pedindo pelo amor de Deus que levassem eles, que aplicasse todo e qualquer castigo, mas que levasse, que não deixasse eles nesse inferno para morrer sozinhos. Não sabiam eles que estavam no melhor lugar que poderia, porque eles foram os primeiros habitantes a ser desterrados aqui, a ser recebidos pelos indígenas. Teve um que no desespero pegou uma piroga, que é uma canoa indígena, e se lançou no mar, chorando, né, enfrentando as ondas e tentando alcançar a caravela de volta. E no final, quando ele já estava exausto, ele chorando pediu a Deus, ele fez uma prece e disse: meu Deus, o Senhor sabe que eu não sou um criminoso. Eu fui injustiçado, eu fui julgado, culpado, sem, no entanto, ter feito o crime do qual me acusaram. Então eu peço que o Senhor acabe com tudo agora, ou seja, me mate, ou então, e faça alguma coisa por mim. E por mais que ele tentasse remar, a canoa voltava para as margens. E ele acabou novamente em terra firme, por mais que ele tentasse morrer. Então, era a espiritualidade que já estava atuando de maneira efetiva aqui no Brasil. Então, diz também Chico Xavier, né, nesse livro, aliás, Humberto de Campos, né, Chico só escreveu, que o lema era: aqui deveria ser Deus, Cristo e caridade. Essa foi a primeira caridade. Então, para uma compreensão mais ampla da formação espiritual do povo brasileiro, a gente deve lembrar que no século XVI, esse capitalismo comercial colocava na frente as potências europeias, e o Brasil vai receber imigrantes de várias regiões. Esses imigrantes, para os livros de história, muitos deles nem são considerados imigrantes. O povo português não era imigrante aqui no Brasil, porque o Brasil era um quintal de Portugal. Então, o português saía de casa e vinha para casa.
Aqui não era simplesmente uma colônia. Os africanos é uma migração forçada, vieram sem querer vir. E mais tarde outros povos vieram e assim foram denominados de imigrantes. Então, dentro do quadro que Jesus tinha planejado, juntamente com os benfeitores espirituais, o objetivo era reunir aqui no Brasil pessoas sedentas de justiça, os degredados, os simples de coração, os indígenas, e os humildes e aflitos, os escravos, que é o que fala no livro das 3 raças tristes. Se a gente for olhar no mapa o tamanho de Portugal em relação ao Brasil, não dá nem para comparar. Portugal é muito pequeno, talvez do tamanho do estado da Paraíba. E o Brasil, por mais que eles tentassem contornar para provar que era uma ilha, porque eles chamaram no início de Ilha de Vera Cruz, por mais que eles tentassem contornar, não contornavam, porque o nosso litoral é muito extenso. Aí mudou o nome para Terra de Santa Cruz. Depois, Terra de Santa Cruz, tem a ver com o Cruzeiro do Sul também. E depois, Brasil, porque a árvore que se encontrou aqui era uma árvore da cor de brasa, que servia para fazer um corante, com o qual os europeus tingiam tecidos e tudo mais. Aí virou Brasil. Então, gente, os alicerces da nossa história, da nossa formação étnica, foi edificado nessa rocha firme, colocada pelo Cristo e pelos irmãos espirituais. Se a gente for olhar direitinho, os escravos ou os escravizados que vieram para cá, vieram para servir de mão de obra, porque Portugal, muito pequeno, não tinha como tomar conta dessa terra toda. E vocês devem estar perguntando, e o povo português, né? Por que logo eles? Tem gente que me pergunta, né? Principalmente quando eu estou dando aula, a menina faz, professora, se a gente tivesse sido colonizado pelos franceses, ou pelos espanhóis, ou até mesmo pelos holandeses, não teria sido melhor, não? Eu digo, meu filho, toda colonização vem tirar alguma coisa. No caso dos portugueses, isso pelo lado da história, porque pelo lado espiritual, os portugueses eram, dentre os povos europeus, aqueles que tinham os valores morais mais sólidos para poder implementar a semente do Evangelho do Cristo aqui no nosso território. Se a gente for observar o que aconteceu de atrocidade de lá para cá, e era o povo que estava mais apto a prosseguir com a mensagem do Cristo, pela sua religiosidade, pelos seus valores morais, por uma série de coisas. Então, o nosso território começa a ser formado. Se a gente olhar direitinho, para que a gente possa compreender essa formação mesclada, nós precisamos aceitar que teve influência também de organismos comerciais, como a Companhia das Índias, que era a companhia de comércio que vendia as especiarias, que fazia as explorações, que levava produto daqui para Portugal, que levava de Portugal para a África, que trocava por escravo e trazia para cá, ou seja, o intercâmbio era intenso. Mas, mesmo antes dessa Companhia das Índias estar a pleno vapor, primeiro, a gente começou a despertar o interesse de outras nações. E esse interesse era principalmente dos franceses. Então, quando Portugal e Espanha se lançaram na corrida ultramarina, Inglaterra e França não acompanharam, porque eles estavam brigando, eles estavam envolvidos na Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos. Então, eles estavam mais envolvidos em luta interna e essa briguinha aí pelo caminho marítimo para as Índias pouco estava interessando. Portugal foi o primeiro Estado nacional a se formar.
foi o primeiro país que se formou. Depois, a Espanha. Então, os dois dividiram o mundo entre eles. Todos os territórios descobertos e a descobrir a partir de um meridiano, o meridiano de Tordesilhas, a leste seria da Espanha. E todos a oeste seria de Portugal. E aí Portugal ficou com a parte do Oceano Atlântico todinho para ele procurar aquilo que queria. Só que quando terminou a Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França quiseram também um pedaço deles no mundo. E aí os franceses mandaram um recado para Portugal. Se vocês não ocuparem, a gente vai lá e toma conta. E aí os franceses vieram para cá. Território brasileiro muito grande, Portugal pequenininho, não tinha como policiar a costa todinha. E os franceses começaram a levar o pau-brasil, começaram a pilhar a riqueza natural que tinha no Brasil. É tanto que o Rio de Janeiro foi alvo de invasão dos franceses. Eles queriam fundar no Rio de Janeiro um lugar chamado França Antártica. No norte, lá no Maranhão, eles queriam fundar a França Equinocial. Então, invadiram as terras que eram de Portugal e aqui eles queriam fazer um novo território deles. Foi no Rio de Janeiro, eles foram expulsos por Mendes de Sá. E aí foram eles que deram o nome, tudo direitinho. Mas, primeiro, os franceses. Depois, nós tivemos também influência direta da Espanha, de 1580 até o ano de 1640. A Espanha tomou Portugal, e aí uniu, Espanha e Portugal, e aí o Brasil também, já que era de Portugal, passou para a mão dos espanhóis. Foi mais uma influência externa aqui no nosso território. E os holandeses. Esse sim, olha, nenhum desses que eu estou falando, nem francês e nem espanhol, estavam nos planos da espiritualidade de tomar conta do nosso território. Então, por mais que eles tivessem se esforçado, não logrou êxito a sua investida no território brasileiro. Os holandeses, em 1624, acabaram chegando aqui no Brasil, se instalando na parte do Nordeste e principalmente aquela parte de Recife, Olinda, na figura do príncipe Maurício de Nassau. Então, Maurício de Nassau, sim, foi autorizado pela espiritualidade de vir aqui para o Brasil e instalar engenhos mais evoluídos, porque os portugueses só levavam a cana-de-açúcar como se fosse açúcar mascavo. Eles não sabiam refinar o açúcar. Quem refinava o açúcar era os holandeses. Então, eles plantavam aqui, levavam o açúcar mascavo para a Holanda, os holandeses refinavam e vendiam mais caro para os próprios portugueses. Então, eles nunca aprenderam a refinar. E os holandeses acharam o seguinte: ao invés da gente estar fazendo esse papel de besta, é melhor ir lá e instala os engenhos da gente, as usinas, a gente faz o que quiser, já faz tudo prontinho, economiza, tira os portugueses da jogada. E assim fizeram. Então, Maurício de Nassau veio para cá com a permissão da espiritualidade para trazer mais progresso na parte produtiva do açúcar, na tolerância religiosa, no tratamento com os indígenas. Então, Maurício de Nassau trouxe muito progresso para essa parte, onde os holandeses passavam. Mas, em 1661, os holandeses acabaram deixando o Brasil de maneira pacífica, sem luta. Ao contrário dos espanhóis, ao contrário dos franceses, que teve que ter luta, teve que ter muito derramamento de sangue para poder fazer com que eles deixassem o território brasileiro. Porque eles eram também servidores do Cristo. Mas a luta de Portugal para encontrar ouro no Brasil nunca foi deixada de lado, desde o momento da colonização. Então, só um parêntese aqui nessa história todinha que eu estou narrando. De 1500 até 1530, Portugal não deu a mínima para o Brasil. Ele não interessava a ele aquilo que tinha encontrado aqui, porque eles queriam ouro e prata. O nosso ouro não estava visível, estava nas minas, lá nas Minas Gerais. Era dentro da terra, não era visível.
Então, se não via, eles não tiveram interesse. Porque o comércio com as Índias estava dando muito resultado. Quando o comércio das Índias começou a decair, foi que Portugal viu que não poderia perder o nosso território. E aí, botou a mão na cabeça e se desesperou. O que é que eu vou fazer para tomar conta daquela terra todinha? Aí teve uma ideia. Eu vou dividir, eu vou fatiar e vou entregar para quem tiver condição de ir lá e botar para prosperar. Dividiu em pedaços de terra chamados capitanias e entregou a cada um o capitão donatário. Porque é terra demais. Imagina uma capitania, a capitania de Itamaracá. Não era aquela região de Itamaracá. Era Pernambuco todinho, um pedaço da Paraíba. É muita terra. Quem ainda tinha condição de botar a economia para gerar num momento daquele e com poucos recursos? Então, o capitão donatário tinha que tinha que investir, tinha que fazer prosperar a terra. E aí, e gente para trabalhar? Vamos trazer da África. Mas ninguém vinha porque queria. Então, vamos aprisionar, trazer a força. Botar um oceano entre esses dois povos. E aí, os africanos foram trazidos para cá, contra a vontade, espíritos também endividados que precisavam passar pelo processo de escravidão para evoluir, para compreender muita coisa. Porque os negros da terra, que eram os índios, de vez em quando, como conheciam o território, eles davam no pé, né? Foram saindo e fugindo mais para o interior. E os portugueses demoraram bastante a chegar até lá. Então, era esse cenário que a gente vivia. De cerca de 15 capitanias, só 2 deram certo. São Vicente, onde hoje é São Paulo, e Pernambuco aqui. Então, era melhor você ter contato com a Europa do que ter contato com uma capitania, ter contato com a outra. Não tinha nem estrada. Então, gente, foi um trabalho intensificado pela espiritualidade, mas também pelos encarnados. Porque esses espíritos como Padre Anchieta, jesuíta, Padre Manuel da Nóbrega, que também era o mesmo, voltando, né? Que é o nosso querido Emmanuel, que acabou vindo para cá, para o Brasil. Vão fazer um trabalho muito grande de catequização, de falar não só em favor do indígena, mas defender a implantação da fé cristã e dos tesouros espirituais em terras brasileiras. Mas, quando foi encontrado ouro aqui no Brasil, Portugal comemorou e a espiritualidade ficou preocupada, porque o ouro ia trazer o interesse de muitas pessoas, o interesse material. Nesse momento, nós tínhamos se formando no restante na Europa, principalmente, os ideais da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade e fraternidade, e que vai contaminar os jovens brasileiros, dentre eles, Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, que vai lutar pela independência brasileira. São muitos detalhes para a gente falar sobre esse livro, porque nós vamos ter uma série de espíritos retornando ao Brasil e dando impulso à nossa política, ao nosso progresso. Eu acho que vocês estão lembrados que quando Jesus Cristo foi crucificado, antes, ou quando ele estava dando os seus suspiros finais, aos pés da cruz, tinha um centurião, tinha um soldado, que, achando pouco o sofrimento de Jesus, empurrou a lança que traspassou, né, o seu corpo. E essa pessoa, a ele, foi dado a oportunidade de voltar aqui ao Brasil. E foi prometido, né, pelo próprio Cristo: você tem a chance de se redimir disso que você fez. Se você se colocar à disposição para
encarnar ou reencarnar aqui na pátria do Evangelho, provavelmente é uma das últimas encarnações que você vai ter lá. E ele aceitou. E voltou como Dom Pedro II. Um homem, um estadista, né? Um homem que estava adiante do seu tempo. Ele tinha uma visão futurista, uma visão muito clara. No entanto, você vai sofrer de isolamento. Você vai ser uma pessoa desacreditada. Você vai passar para a história praticamente esquecido. E se a gente fosse olhar o que Dom Pedro II fez em termos de pesquisa, de desenvolvimento, uma pessoa pacificadora, é um absurdo de tanta coisa que ele fez. E, no entanto, ele foi exilado. Ele saiu, ele não levou um centavo no bolso. Ele podia ter juntado tudo que ele quisesse e viver muito bem até os seus últimos dias. No entanto, ele saiu sem nada. A única coisa que ele levou foi um pouquinho de terra do Brasil. Pegou uma terrinha, botou dentro de um saquinho e levou, porque para se lembrar do solo que ele tanto amava. Então, gente, todos os personagens da história brasileira, Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dona Maria I, a louca, Tiradentes. Tiradentes quem foi? Foi um inquisidor que mandou muita gente para a fogueira, que julgou, que matou muita gente. Junto com ele foram presos um monte de outros rebelados, de outras pessoas que queriam a libertação do Brasil de Portugal. Dona Maria I, a louca, né, depois do julgamento que durou muito tempo, era um julgamento coletivo, todo mundo foi condenado à morte. No entanto, Dona Maria I começou a ter pesadelos. E ela foi e revogou a prisão de todos os outros. Degredou, mandou eles para fora do país. E só Tiradentes foi condenado à morte, enforcamento, e depois ser esquartejado, seus pedaços ser exibidos em toda a Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, e o terreno da sua casa salgado, para que não nascesse nada, amaldiçoado mesmo para servir de exemplo. Então, por que no meio de tanta gente, só ele que foi preso, foi esquartejado? Ele ouviu a sentença com o coração aflito, mas na mesma hora que decidiram que só ele iria morrer, ele disse aquela célebre frase, que eu duvidava, né? Se não tivesse no livro aí, eu não tinha aceitado, né? 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação do Brasil. E naquele momento, conta no livro, que ele foi envolvido pela vibração de amor de Iléu e de outros espíritos que disseram a ele, né? Não tema, porque você está resgatando. Então, ele sentiu o enforcamento. Mas ele foi recebido na mesma hora pela equipe espiritual que o tirou de lá para não ver o seu corpo sendo esquartejado e colocado, exposto em praça pública. E o motivo é que ele foi um inquisidor, que ao invés do resgate ter sido com a morte de muita gente, uma pessoa só, né, fez todo o processo coletivo. Então, gente, o livro, ele passa pelo processo de abolição, ele fala da Princesa Isabel, fala de vários personagens históricos, mas ele para quando é implantada a República. Ele não fala desse momento atual que a gente está vivendo. Mas o que eu queria que ficasse claro é que quando a gente diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, aí as pessoas ficam pensando, o Brasil é o paraíso. Não. Quando ele diz Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Brasil é o palco onde as provações, onde os resgates coletivos são feitos. Então,
Que a gente não fica esperando o paraíso já instalado aqui na terra. Não. Mas que a gente tenha confiança de que estamos a serviço de uma espiritualidade maior, estamos a serviço de uma mensagem evangélica cristã, seja ela propagada pelo Espiritismo, pela Igreja Católica, pelos evangélicos, enfim, a tolerância, a aceitação das diferenças, dos humildes, dos degredados. Então, se o Brasil está estourando de corrupção, é porque é aqui mesmo o lugar onde tem que haver. Se a gente está clamando aqui por justiça, por igualdade, por liberdade, é porque realmente a gente tem que fazer isso mesmo. Para que de fato a gente se torne o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe os nossos governantes, que as diferenças eleitorais, eleitoreiras agora sejam deixadas de lado e que vibremos para que o sucesso de um seja o sucesso de todos. Porque se os nossos governantes erram, a população paga. Se eles acertam, a população também recebe essas benesses. Então, que a gente não torça pela política como quem torce por um time de futebol. Ah, já que eu não votei, eu quero mais é que morra, eu quero mais é que dê errado. Não, eu não votei, mas eu quero mais é que dê certo. Isso é democracia. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde. O tempo é curto para falar de tanta coisa, mas que saiamos daqui bem melhor do que quando entramos. Já leu. Aí a palestra de Dora, né, nos faz esse passeio pela história, nos associa a história a todo controle espiritual existente, e que nada está desconexo ou desligado, tudo está nas mãos de Deus, na espiritualidade superior. Não existe com a doutrina espírita, parece que não existe o acaso não existe. O que não existe, ou melhor, o que existe é a falta de entendimento do espírito encarnado. Tudo há uma razão de ser e tudo há uma necessidade para que aconteça. Então, nada está desconexo, nem está desligado. A gente apenas não tem o entendimento ou a capacidade de compreensão ainda. Nós começamos, através da doutrina espírita, terceira revelação, descortinar esse véu que encobre o nosso entendimento e despertar para essas verdades, trazidas pela espiritualidade, trazidas por tantos espíritos. Enquanto Dora falava ali, falou de Saladino, me lembrei de um livro que eu li, chama-se Horizonte Vermelho. Se você quiser saber um pouquinho de Saladino, você lê esse livro. Esse livro é a história da Bela Louca. São Francisco de Assis também, Miramis fala. Também, né? Então, Saladino, a igreja narra de um monstro, né? Mas na verdade ele não é um monstro. Mas quem conta a história tem a necessidade de criar um monstro. Então, tudo isso demonstra a necessidade de estudo do espírita. Hoje eu sei de coisas que era comentado na igreja e eu já tenho nuances do que aconteceu, de uma claridade, de um esclarecimento tão simplório que a gente compreende com muita simplicidade o que aconteceu. Mas, e diga-se de passagem, nada foi por acaso, tudo foi dirigido e coordenado pelo Espírito Santo Superior. Aqueles que desviaram do curso, que erraram na trajetória daquilo planejado, não foi por falta de assistência espiritual, mas foi por ceder aos seus impulsos inferiores e se deixarem ser arrastados pelo Espírito trevoso, que tentam a todo custo, desde que o Cristo esteve aqui, tentam combater o cristianismo. Mas só vamos entender isso estudando. Então, o Espírito de verdade, quando diz espíritos amados, e quando ele diz amados, não é amar só os espíritos, não. É amar de forma incondicional, todos indistintamente, porque o Cristo nos ensinou. E quando o Espírito de verdade é espíritos instruídos, porque é necessário. Só vamos evoluir através do estudo, só vamos crescer através do estudo, só vamos ascender as escalas espirituais através do estudo. Ninguém caminha sem conhecimento. Então, só temos a agradecer a Dora pelo passeio que nos deu hoje, né? E vou fazer a tabelinha para a gente ver quantas vezes vai vir esse ano, para a gente poder se deliciar com essas palestras que nos deram
nos reporta ao passado, e talvez até possamos ser estados nesse momento, né? Pelo esquecimento salutar, não nos lembramos, até porque talvez nos desequilibrasse, mas é necessário que a gente recorde e que faça essa correlação para a gente poder entender o que aconteceu e todos os parâmetros da espiritualidade que controlam tudo isso. Então, só queremos agradecer, vamos fazer a nossa prece de encerramento para a gente ir para a segunda parte do trabalho. Amado Mestre do Maior, que agradecemos a oportunidade que nos é ofertada de nascer, de reencarnar, ou de encarnar na pátria do Evangelho, no coração do mundo, do Brasil, esse país que hoje atravessa as dificuldades, os embates necessários nessa luta, nesse combate entre o bem e o mal, mas que sempre existiu e que em breve ainda continuará uma reforma tênue, onde o mal não prevalecerá sobre o bem, sim o bem prevalecer sobre o mal. Então possamos, com a resignação, com o esclarecimento necessário, com a busca de conhecimento, que nos auto-ilumina, não para nos tornarmos melhores, maiores e mais importantes, mas para sermos instrumentos dóceis da espiritualidade pelo conhecimento angariado, pelo recurso que já temos, e assim fazer com simplicidade e maestria aquilo que a espiritualidade necessita, que não é obra nossa, mas que somos meros instrumentos nas mãos desses espíritos mais aumentados que vai. Então, possamos compreender, busquemos esse conhecimento, mas que jamais esqueçamos da necessidade de sermos os veículos a amparar aqueles que em outras horas agredimos e atacamos, que são colocados hoje, trazidos de forma até equivocada.